Então, a gente começa aqui com a definição, né, de função quadrática. Então, a gente viu até agora a função afim e função modular. Então, esse agora é um terceiro tipo de função que a gente vai aprender. A função quadrática, então, qual que é a diferença para a função afim? A função afim era como se fosse esse bx mais c, né? E agora a quadrática tem essa parte aqui a mais, que é esse ax quadrado. Então, para ela ser chamada de quadrática, esse a não pode ser zero, tá? Essa parte não pode sumir, ela tem que existir. Se ela sumir, voltou a ser função afim, certo? Então, a função quadrática, ela tem essas três partes, sendo que o b e o c podem eventualmente ser zero, né? Mas o a não pode ser zero. A gente define condomínio nos reais e contradomínio nos reais, tá? Depois, talvez na próxima aula, a gente pode olhar como seria restringir esses domínios para intervalos. Então, eu vou começar dando um exemplo. Provavelmente vocês já viram a função quadrática no ensino fundamental. Então, a função quadrática que a gente estuda primeiro, digamos assim, a mais simples delas, seria f de x igual a x ao quadrado. Então, vamos fazer o gráfico aqui para entender o que é a função quadrática, né? Nesse caso aqui, o que a gente tem? Que é uma função quadrática onde o a é 1, o b é 0 e o c é 0, certo? Então, para fazer o gráfico, né? Igual sempre. Chuta valores para x, calcula f de x. Então, vou começar lá com 0. Então, 0 ao quadrado é 0. 1, 1 ao quadrado é 1. 2, 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Continuando aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, o sinal é mandado embora. Vamos jogar alguma coisa aqui, uma fração, meio. Meio ao quadrado é 1/4, certo? Então, agora vamos marcar esses pontos todos aqui no gráfico. Então, 0, 0, 1, 1, 2, 4, menos 1, 1, menos 2, 4. Opa, errei. Eu marquei o menos 1, 4, é o menos 2, 4. Menos 2, 4. E por último, meio. Então, bem na metade aqui, ele vem no 1/4 aqui. Então, metade, 1/4 aqui. É legal jogar valores aqui para saber como é que é essa curvinha, né? Então, ela é mais barriguda assim para baixo. Liga lá para cima e vai. Mesma coisa para o outro lado. Considerem esse negócio torto, mas os pontos importantes aqui estão corretos, né? Então, essa é um exemplo de função quadrática, que é a função f(x) igual a x quadrado, e o gráfico dela que a gente chama de parábola. Qualquer quadrático vai ter como gráfico uma parábola. Então, parábola é essa curva aqui, que a definição dela, na verdade, é assim: dado um ponto no plano e uma reta, são todos os pontos que têm a distância para a reta e para o ponto iguais. Então, isso igual a isso. Aí já tem que saber o que é uma distância de ponto a reta, né? Porque a gente ainda vai aprender. Mas intuitivamente é a menor distância, né? É o 90 graus aqui. Então, quando você pega todos esses pontos que distam o mesmo de um ponto fixo e de uma reta fixa, você tem uma parábola aqui. E esse é o gráfico das funções quadráticas, tá? Não vão ser coisas retas mais. Bom, aqui eu trago mais um exemplo. Então, para a gente fazer, né, identificar primeiro, então, quem é o A, no caso é menos 1, o B é 2, o C é 3. E aí a gente pode
fazer o gráfico, por exemplo, né, dessa função. Então, vamos lá fazer tabelinha. No zero, dá menos zero ao quadrado mais 2 vezes zero mais 3. Então, dá 3. Tô vendo o chat aqui. Para vocês, está travando a imagem, demorando de chegar o que o professor escreve ou na internet. O pessoal está falando que está fluindo. Bom, se for só um atraso, menos mal, né? Tem nem que ver um pouquinho depois. Mas também vai dar para assistir, né? Depois o vídeo, se quiser. Isso, boa ideia, Larissa, entrar de novo. Sair e entrar de novo. Bom, continuando. Então, no 1, x igual a 1. Então, quanto é f de 1? É menos 1 ao quadrado. Veja que esse quadrado é só do 1, não é do menos, né? Não tem um parênteses aqui. Mais 2 vezes 1, mais 3. Então, ficou menos 1, mais 2, mais 3. Então, 5 menos 1, 4. Vou jogar só mais alguns aqui. Então, menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 3. Então, fica menos 4, mais 4, mais 3. Então, deu 3 de novo. Um negativo agora, né? Menos 1. Então, menos, agora sim, menos 1 ao quadrado. Então, tomar bastante cuidado com esses sinais e quando tem negativo, colocar o parênteses. Então, ficou menos 1, porque o menos 1 ao quadrado é um positivo, menos 2 mais 3. Então, deu 0. E vou jogar ainda o menos 2 para terminar. Então, vai ficar menos o menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, mais 3. Então, ficou menos 4 mais 3. Certo? Isso dá menos 8 mais 3, que é menos 5, se eu não errei nenhuma conta. Vamos ver, jogando aqui no gráfico tem que dar uma parábola, né? Então, no 0 deu 3, no 2 deu 3, pulei 1, no 1 deu 4, no menos 1 deu 0, no menos 2 deu menos 5. Então, vamos ver aqui quanto daria no 3, né? Para a gente conseguir desenhar mais para cá. Então, no 3 vai dar menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 3. Então, deu menos 9, mais 6, mais 3, ou seja, 0. Então, a gente já está vendo uma certa simetria, né? Já dava meio que para deduzir que seria 0 aqui. Então, se a gente ligar esses pontos, vai ficar tudo torto. Forma redondinha assim, mais suave possível. Aqui é um pouco perigoso, então, usando essa ideia de que vai ser simétrico, né? No 4 vai ser também menos 5. Podem fazer a conta lá, se quiserem conferir. Então, vai ser assim. Né? É bom você, nesses pontos inteiros aqui, né? Passar sempre bem certinho. Ok? Então, vocês já viram aqui uma diferença entre esse gráfico e esse aqui, né? Aqui a gente tem uma parábola virada para cima e aqui a gente tem uma parábola virada para baixo. Então, a gente já vai ver o que impacta, né, diretamente nisso, tá? Não temos parábolas viradas para o lado, não vai aparecer isso aqui, porque isso aqui não é função, né? Tem aqui uma reta que corta em 2 pontos. Então, isso aqui não vai aparecer. Isso aparece lá em geometria analítica, quem está fazendo Mate 5 está vendo. Bom, então, é justamente o que eu estava falando, né? Sobre o efeito de cada parâmetro no aspecto do gráfico. Então, o que vocês acham que o A afeta, né? Esse parâmetro aqui. Alguém sabe dizer, ou escrever no chat, qual é o impacto do parâmetro A no gráfico? Se eu variar o A, muda o quê?
Ninguém se arrisca? Sentido da concavidade. Quais sentidos que existem, João Vitor? Translado na horizontal? Não. O A não translada na horizontal. É outro parâmetro que vai ter o efeito sobre isso. E- Exatamente, Eduardo. Para cima e para baixo. Então, se o A for positivo, a gente vai ter uma parábola com concavidade para cima. Assim, boca virada para cima, né? E se o A for negativo, a gente vai ter uma concavidade para baixo, que é o que apareceu já nos exemplos anteriores, né? Onde o A era 1 e o A era menos 1, tá? Aqui eu fiz cortando aqui, mas, né, pode ser aqui, assim, ou aqui embaixo, né? Mas é para baixo sempre, tá? Então, quando você olha uma função, você já sabe isso aqui. Tá. Agora, o C. Alguém sabe dizer qual é o efeito do C? Se eu mudar esse valor, o que que acontece com o meu gráfico? O C está sozinho ali, não está associado com o X, né? Então, se eu aumentar o C, o que acontece? Se eu diminuir, ou qual é o significado dele no gráfico? E também tem o B, né? Que aí ele tá aqui já ligado com o X, então é mais difícil de enxergar o que que ele faz. Vamos fazer o seguinte, então vamos dar uma olhadinha no GeoGebra? Eu preparei aqui esse arquivo. Por enquanto, eu quero olhar essa função verde aqui, tá? Tem o A, o B e o C. Deixa eu tirar esses caras daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a espessura, senão vocês não vão enxergar. Melhorou um pouquinho. Bom, então vamos tentar entender o que que o A faz, né? O A, bom, vocês já me disseram. Se o A é positivo, ó, a boca é para cima. E mais do que isso, se o A, conforme o A é maior, a tua parábola fica mais fechada, mais inclinada. Conforme o A diminui, ele é menor, a parábola ela é mais aberta. Ó, então aqui a gente está no A igual a 1, vou colocar aqui B igual a 0 e C igual a 0, que é aquela x ao quadrado, né? Que a gente desenhou lá primeiro. Então, se o A fica menor do que 1, aí ele vai abrindo, 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 até ficar bem aberta e no 0 não existe, ó. Tá vendo uma reta aqui? Porque agora não é mais quadrática. E se o A for negativo? Se o A for negativo, a concavidade vira para baixo. Certo? Como vocês disseram. Se for bastante negativo, é bem fechadinha. Se for pouco negativo, é mais aberta. Ok? Vou deixar aqui no 1 para fixar esse parâmetro. E agora a gente vai olhar o C. Bom, então eu vou mexer o C aqui. Eu quero que vocês me digam o que que vocês acham que o C faz. Ó, C igual a 0. C igual a 1. C igual a 2. Mexer um pouquinho no B aqui só para... C igual a 3. C igual a 4. C igual a 5. Agora os negativos. C igual a menos 1. C igual a menos 2. C igual a menos 3, menos 4, menos 5. E aí, alguém identificou qual é o impacto? Exato. O valor do C, por exemplo, C igual a 2,55. É onde a função, se a gente até pegar o ponto de interseção do eixo Y com a função, ele vai dar o ponto A, 2,55, exatamente o valor do C, ó. Né? Ele vai seguindo ali. Então, e o C, ele também, né? Ele significa isso, a interseção do gráfico com o eixo Y, mas ele translada verticalmente. Então, quanto maior, mais para cima,
quanto menor, mais para baixo, ok? Então, vamos só escrever isso lá para a gente não esquecer. Que o C, ele translada, que é mudar de lugar, né? Verticalmente. E o C é o F de zero, né? Se calcular no zero dá C, que é o valor de Y em que a função encontra o eixo Y. Não é o ponto onde encontra, porque o ponto tem duas coordenadas, mas é o valor da ordenada onde encontra, tá? Então, mais uma coisa que vocês olhando, você já consegue mais ou menos saber como é que o gráfico vai ser. Agora, vamos voltar para o B, para o GeoGebra, para falar do B. Então, eu vou mexer agora só no B. Então, vou deixar aqui C igual a 0 primeiro, e A igual a 1. E vou mexer no B. Então, vou deixar primeiro o B no 0. Agora, eu vou começar a aumentar o B. Então, B positivo, B positivo, B positivo. B positivo, B positivo, B positivo, B igual a 0 e negativo. Agora, negativo. Deixa eu mexer um pouquinho o valor do C e do A, porque às vezes tem coisas que nos enganam, né? De novo, ó. B negativo, B igual a 0, B positivo. E aí, o que vocês diriam que o B faz? Isso é mais enigmático, né? Quando B é negativo, a interseção da parábola com o eixo Y acontece na parte decrescente. E quando B é positivo, a interseção da parábola com o eixo é na parte crescente, né? Com o eixo Y. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse ponto, né? Que é aqui embaixo, assim. Aqui embaixo tem um ponto que é onde faz a curva aqui, né? Onde muda a direção de crescimento e decrescimento. Esse ponto a gente vai chamar de vértice da parábola. E esse ponto, quando o B varia, ele descreve uma curva aqui embaixo, né? Ó, se a gente fizesse aqui, poderia colocar, a gente vê isso aula que vem, isso descreve uma curva. Então, a gente vai ter uma relação bem precisa sobre o impacto do B. Mas isso que a Larissa falou é um fato que vale realmente, né? Se corta descendo ou subindo, dependendo aqui do valor do B. O B, então, também está associado com uma certa translação horizontal e vertical ao mesmo tempo, né? Ele vai para o lado e vai para baixo, vai para o lado e vai para cima. Então, é um pouquinho mais complexo. Mas então, eu vou escrever isso, que se o B é positivo, então a interseção, vou fazer assim, F interseção com o eixo X, desculpa, eixo Y, é na parte crescente da função. E quando B é negativo, F interseção com o eixo Y é na parte decrescente da função. Ainda, né, quando B é zero, quando B é zero, a gente viu ali que a interseção de F com o eixo Y é no vértice. Que é aquele pontinho. Daí não é nem quando está decrescendo, nem quando está crescendo. É no vértice.
ok? Bom, continuemos. Isso, agora que eu tô vendo o chat ali, que o João Vitor falou, altera o valor do vértice. Exatamente, ele mexe o vértice, né? O B. Só que o C também mexe o vértice, né? O A não. O A ele só abria e fechava e o vértice ficava parado. O C mexia no vértice e o B também mexe no vértice. Esse arquivo do GeoGebra está disponível para vocês, tá? Tem o link lá na aula 9. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nessas propriedades da função quadrática de crescimento e decrescimento. Então, a gente já viu, né, que o gráfico é uma parábola. Então, a gente tem esse gráfico aqui, essa função. Vocês diriam que ela é crescente ou decrescente? Perfeito. Uma parte crescente, no caso, essa aqui, né? Essa aqui da direita, nesse desenho que eu fiz. E uma parte decrescente, tá? Então, é diferente da função afim, que era totalmente crescente ou totalmente decrescente. Ela se assemelha mais com a modular nesse aspecto, né? Uma parte desce e uma parte sobe. Sobre paridade, vocês diriam que essa função é par ou ímpar? Vocês lembram ainda de par ou ímpar? Então, a função par é aquela que tem simetria em relação ao eixo y, e a ímpar, ela pega o que está no primeiro quadrante e reflete para o terceiro, para cá e para cá. Então, uma função quadrática nunca vai ser ímpar. Ela pode ser par quando? Ela é par quando ela está bem no meio aqui, né? Bem metade para lá, metade para cá. E quando que ela está metade para lá, metade para cá? Quando B é zero, né? A gente acabou de ver que quando B é zero, corta aqui bem no vértice, no eixo Y. Então, nesse caso, ela é par. Se B é diferente de zero, daí ela não é nada. Não é nem par, nem ímpar, tá? Então, B é diferente de zero implica nem par, nem ímpar. Também dá para associar o seguinte, ó. Aqui eu tenho expoente ímpar, tá? E aqui é como se eu tivesse x elevado a zero, vezes x elevado a zero, que é 1. Então, um polinômio que tenha só expoentes pares é par. Um polinômio que tenha só expoentes ímpares é ímpar. E se tiver os dois, aí não é nenhum nem outro, né? Ok. E sobre a bijetividade, essa função é injetora? É sobrejetora? Por quê? Certo. Ah, tá. Essa justificativa que você deu é a justificativa para não ser sobrejetora, porque eu passo aqui e eu não encontro gráfico, né? Então a imagem dela não é tudo. Então ela não é sobrejetora. Mas por conta de eu traçar essa reta aqui, horizontal, e encontrar em dois pontos, ela não é injetora também. Sim, a aula está sendo gravada, Larissa, mas a voz de vocês não aparece. Mas tá sim. Não tá aqui no Teams, mas eu tô gravando com a OBS e depois vou subir no YouTube lá. Muito bem. Então, ela não é bijetora, né? Não tem como inverter. Se eu invertesse isso aqui, ou seja, se eu refletisse, eu teria um gráfico assim e não tem nada a ver, né? Eu não posso ter gráficos assim. O que a gente vai ver mais para frente na próxima aula é que se eu jogar fora um lado dela, daí sim eu consigo inverter, né? Daí eu vou ter só esse lado aqui, por exemplo, x quadrado, eu consigo inverter para a raiz de x, que é a função inversa, né? Que é o x elevado a meio.
Mas isso para isso eu tenho que fazer uma restrição do domínio contra domínio, tá? Essa função que a gente está olhando aqui, ela não é injetora, nem sobrejetora. Bom, o domínio, então, está escrito aqui, né? São os números reais. E a imagem, vocês diriam que é o quê? A gente já viu que não é sobrejetora, então não é todos os reais. O que determina a imagem? Nesse exemplo que eu desenhei, é daqui para cima, né? É esse intervalo aqui. Então, aqui a gente vai escrever, também vamos aprofundar isso na próxima aula, vendo a questão do vértice, mas vai ser do y desse ponto, do vértice, até infinito. E se fosse com concavidade para baixo, a imagem seria do menos infinito até o y do vértice, tá? Então, o y do vértice ele está diretamente relacionado com a imagem da nossa função, ok? De modo que se a gente quiser tornar ela sobrejetora, a gente vai ter que restringir o nosso contradomínio para uma coisa desse tipo. Ok? Muito bem. Então, agora já falamos de gráfico, das propriedades, agora vamos fazer um pouco de conta. Então, eu quero mostrar para vocês a forma canônica da função quadrática. Então, o que é isso? É uma forma onde, olhando para a fórmula canônica, você identifica esse vértice que a gente está falando, né? Porque até agora a gente não conseguiu relacionar aquele pontinho que é o vértice com os valores de A, B e C. O B está associado ao vértice, o C também, mas como exatamente, né? Então, vamos fazer essa conta aqui que é escrever a forma canônica. A forma canônica, basicamente, o que a gente tem que fazer é isolar o x, tá? Isolar o x nessa expressão. A gente tem 2x aqui e a gente quer ter um só. Então, é uma conta relativamente técnica. Vamos lá. f de x igual, eu vou isolar o a, tá? Vou colocar em evidência o a. Então, vai ficar x ao quadrado mais bx. Nossa, mas eu não tenho a aqui. Como é que eu isolei o a? Bom, eu desconto esse a que eu isolei assim. E também aqui no C. Então, colocando A em evidência, se eu multiplicar, eu volto para o que eu tinha antes. Ok? Muito bem. Agora, qual que é a ideia nesse passo aqui? A ideia é fazer o que a gente chama de completar quadrado, que é fundamental que vocês aprendam agora, mesmo que agora existam outros caminhos possíveis, mas quando chegar lá em matemática 5, não vão ter outros caminhos. Essa técnica de completar quadrado vai ter que ser utilizada, tá? Então, vamos pensar assim, ó. A gente está olhando agora para essa parte aqui, x² mais bx sobre a, tá? Então, vamos tentar representar graficamente aqui um valor x aqui, um valor x aqui. Então, se isso aqui é um quadrado, a área desse pedaço é x ao quadrado, certo? Para eu representar agora a bx sobre a como uma área, eu vou dizer aqui que esse tamanho é b sobre a, esse tamanho aqui. Então, a área desse retângulo é bx sobre a, porque é b sobre a vezes x, tá? Então, como eu falei, o nome da técnica é completar o quadrado. Então, quer dizer, a gente quer transformar esta coisa que está aqui em um quadrado perfeito. A gente quer um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É algo ao quadrado. Algo, vou pôr uma bolinha ao quadrado, tá? Aqui eu tenho uma parte ao quadrado, eu não tenho que isso que está aqui é alguma coisa, tudo ao quadrado. Então, para isso, a gente já vê nesse desenho aqui que falta a gente somar alguma coisa aqui, juntar alguma coisa, né? Essa parte aqui. Na verdade, vamos fazer mais uma alteração aqui, porque aqui eu também teria, se isso aqui é um quadrado, né? A ideia é que isso seja um quadrado, para ser o nosso quadrado perfeito. Então, aqui eu também teria bx sobre a.
Aí, se eu juntar essas duas áreas, eu teria 2bx sobre A. Mas eu não quero 2bx sobre A. Então, vamos fazer um quadrado que tenha metade do tamanho aqui, ó. Então, b sobre 2a aqui, b sobre 2a aqui. Aí, a área vai ser bx sobre 2a, bx sobre 2a. E quando eu juntar as duas, eu vou ter 2bx sobre 2a, que é o bx sobre a. Então, a gente desenhou até agora essa parte do x² aqui em cima e essa parte do meio aqui, juntando essas duas. Então, para a gente transformar isso aqui num quadrado perfeito, falta a gente somar isso que está aqui. Então, a área disso que está aqui, a gente já tem, né? É b vezes b, b ao quadrado, sobre 4, 2 vezes 2, 4, a ao quadrado. Então, se eu vier aqui na minha expressão e somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, só que eu não posso alterar a minha expressão, então eu vou tirar também, vou somar e vou tirar, que é não fazer nada, mas me ajuda a enxergar diferente. Repito C sobre A. Então, esta parte que está aqui, vocês concordam que é exatamente a área desse quadradão maior? Isso, essas duas e isso. E isso, por outro lado, né, essa área toda aqui, o que que é? É esse lado vezes esse lado. Então, é x mais b sobre 2a, tudo ao quadrado. Porque é x mais b sobre 2a é o tamanho desse lado. X mais b sobre 2a. E desse lado também. Então, isso ao quadrado, né, equivale em termos de área. Então, isso aqui pode ser substituído por isso. Continua escrevendo o a lá fora, continua escrevendo esse resto aqui do lado. C sobre a, b sobre 4 ao quadrado. Outra forma de pensar, mais algébrica, é você enxergar que esta parte aqui é um quadrado perfeito, daquela ideia, né? X mais, deixa eu usar uma letra que eu não tenho ainda, x mais z ao quadrado, que é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro já tenho. Esse do meio aqui, esse bx sobre a, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. X está igual dos dois lados, eu sumo. Significa que o meu e, ou seja, esse cara que vem aqui, ele é b sobre 2a. Justamente como a gente encontrou. E o e ao quadrado é b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é justamente o que está aqui, tá? Então, tem uma justificativa mais geométrica e uma mais algébrica para isso. Olha, e qual é a mágica, né? Daqui para cá, a gente isolou o x. Porque agora eu não tenho mais 2x, eu só tenho 1. Certo? Então, agora, para terminar e chegar na forma canônica, vamos apenas organizar esse pedaço aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou distribuir esse a, então o a vai multiplicar aqui. Então, x mais b sobre 2a ao quadrado. E o a vai multiplicar esta parte aqui. Então, ele vai cortar um dos a's aqui embaixo e esse a aqui. Eu quero somar essas frações. Então, eu quero deixar no mesmo denominador. Para isso, eu multiplico por 4a embaixo, por 4a em cima. E eu tenho como somar essas frações, que basicamente, né, é você somá-las assim. Então, eu vou sumir com 1 aqui. E levar para o mesmo denominador. Então, menos b mais 4ac. Menos b mais 4 vezes a vezes c. Sobre 4a. Ok? Então, essa é o que a gente chama de forma canônica. Aqui no próximo slide, está organizado. Esse risco não deveria ter aparecido. Então, aqui está a forma normal e aqui está a forma canônica, né? Então, ficou aqui o b sobre 2a e aqui fora o b ao quadrado menos 4ac que eu havia dito. Vejam que o sinal, aqui eu tinha o menos aqui fora.
Então, o que foi feito? Foi colocado mais aqui fora, aí eu troco o sinal aqui dentro. Menos. E aqui era mais, então continua mais. Isso. Tem que tomar cuidado aqui, né? Porque essa parte negativa, essa é positiva. Negativa, positiva. Então, essa é negativa, essa é positiva. Então, por isso ficou menos B mais 4AC. Ah, faltou o quadrado aqui, né? Tô achando estranho. Então, no caso lá, aqui foi colocado menos aqui fora, e daí mais e menos aqui dentro. Aí sim, B ao quadrado menos 4AC com menos aqui fora. Então, são formas diferentes de escrever, mas todas equivalentes. Então, para ficar registrado, né, para vocês, essa aqui seria o que a gente chama de forma geral da equação. E essa aqui é a forma canônica. Que tem o x isolado, esse é o grande mérito dela. Aí, o que a gente faz? Para escrever isso aqui um pouquinho mais simples. A gente pode chamar isso que está aqui dentro de menos m, ou seja, menos b sobre 2a de m. E aí já tem uma justificativa por que a gente escolheu chamar negativo de m, de modo que eu substituindo aqui fica x menos m. E tudo que está aqui fora, inclusive esse sinal de menos aqui fora, de k. E aí fica mais k. Então, essa aqui também é forma canônica, só que é importante, canônica, que vocês saibam a relação entre o M e o K e o A, B e C, certo? Opa. Agora, antes de passar para o próximo slide, eu quero novamente mostrar o GeoGebra para a gente entender o que são esse M e esse K. Então, agora, vamos trabalhar com essa outra funçãozinha aqui. Essa função azul, ela está agora com o M e com o K ali na expressão dela. Ó. Aqui está a expressão dela, exatamente aquela que acabamos de deduzir, ou seja, a forma canônica. Agora, prestem atenção o que acontece quando eu aumento o M. Ó, M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, M igual a 4, M igual a 5. M, 0, aqui, M0, menos 1, menos 2, 2,5, assim por diante até menos 5. Ó, então, o M está fazendo isso. E o K? K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, passou um pouquinho, K igual a 5. E os Ks negativos, K igual a 0, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante até o menos 5. Poderia ser mais, né? Negativo, menos 10 e tal, só que meu controle deslizante só vai até essa parte. E aí, o que o M e o K, a que eles estão associados? M é o vértice, é vértice no eixo X. Isso. O correto seria dizer que M é o X do vértice e K é o Y do vértice. Mas muito bem, Ana, essa é a relação. Inclusive, se eu escrever aqui, ó, o ponto MK, como a Ana sugeriu, olha lá o que aparece, o vértice. Tá? Então, essa coisa de você escrever a forma canônica, ela vai te dar o vértice escancaradamente. Então, é muito, muito útil, né? Também você ter a tua função escrita desse jeito. Deixa eu colocar aqui um valor inteiro. Então, olha como fica a expressão, né? Ah, o valor do A também conta aqui. Deixa eu colocar um A mais bonitinho. Um A igual a 2.
E aí, vamos ver se eu consigo mexer no B e no C para levar ele para lá. Então, o C, a gente sabe, tem que ser 4, né? Porque tá cortando ali no 4. E agora vamos tentar ajeitar o B. Ó, então, um B assim, olha lá. Tenho aqui as duas funções. Tanto a verde, que é F, quanto a G. Então, aqui as duas expressões, ó. Então, essas duas expressões são equivalentes. Aqui está na forma canônica e eu sei que o vértice é 1 e 2. Cuidado com esse sinal, tá? Tá sempre o oposto do x do vértice aqui. E aqui eu tenho o valor do A, do B e do C. Ok? Então, cada uma delas tem a sua utilidade, né? Pergunta, professor, esses valores são o par ordenado do vértice? Exatamente. Exatamente. Acho que vi seu comentário um pouco depois, mas é exatamente isso. Muito bem. Então, é isso que eu queria, né, escrever aqui para vocês. Que esse M que está aqui, a gente viu graficamente que ele é o x do vértice, que a gente denota assim. E o K é o Y do vértice. Então, o vértice, que é aquele pontinho lá, bem embaixo, ou bem em cima, ele é o x do vértice, Y do vértice, ou MK, ou menos B sobre 2A, e essa expressão toda sobre 4A. Alguém lembra como é que a gente costumava chamar lá no ensino fundamental B ao quadrado menos 4AC? Era esse triângulo, que é esse triângulo delta. Muito bem. Então, esse é o nosso famoso delta. Então, se eu posso escrever o K como menos delta sobre 4A. Então, essa é uma forma, né? Se você quiser a fórmula do vértice a partir desta equação, essa é a fórmula. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Mas se você é ruim de lembrar de fórmula, você pode completar quadrado, pôr na canônica e enxergar o x e y do vértice. Ok? A gente já vai treinar agora com números para ver se fica um pouquinho mais tranquilo. Então, vamos tentar passar essa expressão aqui para a forma canônica. E aí, o exercício de vocês da semana envolve isso, tá? Uma parte dele é transformar na forma canônica. Então, preste atenção em como é que faz. Bom, primeiro, eu não posso sair dividindo por 2, nem multiplicando por nada, tá? Senão eu altero a minha função, né? Se eu for multiplicar tudo por 2, daí eu vou ter 2f de x, não f de x. Então, não pode sair multiplicando as coisas. Bom, x quadrado, eu quero. Isso faz parte de um quadrado perfeito. Vamos lembrar lá? Quadrado perfeito, x quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. X quadrado, boa. Menos 2x, bom, é negativo, estranho, né? Mas lembra que a gente tem o x menos a ao quadrado? Pode ser com negativo também? Aí, a única coisa que muda é o sinal do cara do meio. X quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, quer dizer que esse cara aqui, que é o único que tem x, ele está representando esse cara aqui do meio. Ou seja, isso aqui está fazendo o papel de 2x. Bom, daqui dessa igualdade, eu deduzo que o meu A é quanto? É 1, né? Se eu colocar A igual a 1, vai dar certo aqui. Então, o meu A é 1. Ou seja, o que eu tenho que colocar aqui para completar o quadrado? O meu A ao quadrado. 1 ao quadrado, que é 1. Se eu coloquei, eu tiro. Para não alterar, escrevo o que faltava, que estava sobrando ainda lá de cima. Então, olhando esta parte separadamente, eu tenho x menos 1 ao quadrado. E aqui sobrou menos 4. Pronto. Acabamos de colocar na forma canônica. Com números um pouco mais simples, né? E pergunto para vocês, qual é o valor do A? Qual é o valor do M? Qual é o valor do K aqui? Vocês conseguem identificar?
Então, o A tá aqui, né? É 1, tá aqui. E também tá aqui, ó. O A tem essa posição. O M é x menos M. Então, M também é 1. É, ó, cuidado, M é 1, né? Vamos ver no slide anterior, ó. O M tá aqui, ó. Ele tem que ter o menos da fórmula, tá? O K não. O K segue o sinal que tá ali mesmo. Então, o M é 1 e o K, sim, é menos 4. Diga, Eduardo. Tá. Então, a gente sabe que o MK é o vértice, né? Então, para a gente desenhar aqui, M1, K, menos 4. A gente sabe que o C é onde vai cortar o eixo do Y. O B é negativo, então vai cortar descendo. Então, para desenhar o gráfico, a gente sabe que tem uma simetria. Aliás, tem uma coisa aqui que a gente chama de eixo de simetria, né? Que é bem aqui no vértice. A gente sabe que o que acontece para lá vai acontecer para cá. Então, com certeza passa aqui. Isso aqui deveria ser mais redondinho assim. E aqui vai cortar em algum lugar. Como é que a gente sabe aqui onde é que corta? É onde a função dá zero. Onde que é a função dá zero? Onde será? Bom, na minha forma canônica, né? É muito fácil de descobrir onde que a função dá zero. É só isolar o x, então, x menos 1 ao quadrado igual a 4. Tem um quadrado aqui, vou passar a raiz desse lado. Raiz do quadrado é módulo. Raiz de 4 é 2. Então, agora acabamos de recair numa equação modular. X menos 1 igual a 2. Então, o x pode ser 3 ou menos 1. Certo? Joguem ali, confiram. Então, vai cortar aqui e aqui. Tá mantendo a simetria. Aí seria legal ainda jogar aqui no 4 e no 2, né? Pra ver onde é que vai cortar bem certinho, mas não vou fazer isso para não tomar mais tempo. Então, vejam a utilidade também da forma canônica para encontrar o x. Se não fosse assim, como que vocês sabem outra forma de encontrar o x? Esse x aqui, onde corta, né? Que a gente chama de zeros da função. É uma coisa que vocês já usam há bastante tempo, desde o ensino fundamental. Bhaskara. Isso mesmo. Então, normalmente vocês vêm aqui igual a zero, usa Bhaskara, né? Então, eu estou mostrando para vocês uma forma alternativa de resolver equações de segundo grau sem usar Bhaskara, que é fazendo esse método de completar quadrado e depois isolar o x, ok? Bom, esse exemplo aqui, então, né, só para mostrar como que a gente fazia o contrário, né? Então, é mais fácil para passar para a forma geral, porque é só eu abrir isso aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Então, fica x quadrado menos 2x menos 2, e eu voltei para a forma geral. E aí também, né, estando nessa forma, a gente já viu como desenhar o gráfico. Agora sim, a última parte, que são os zeros da função, que é o tal do Bhaskara, mas que eu estou protelando falar esse nome, né, porque eu quero focar não na fórmula, mas nas ideias. Bom, então vocês devem lembrar que quando a gente se refere a zeros da função, ou raízes da equação de segundo grau, a gente tem três opções. A primeira opção é que a gente tenha duas raízes, né? Tanto quando a concavidade é para cima, ou quando a concavidade é para baixo, a gente ter dois zeros. A gente pode também ter a situação em que eu tenho apenas encosta, assim. Minha parábola encosta. Esse é o caso onde eu tenho um zero, uma raiz da equação. E pode ter uma parábola voando lá em cima ou aqui embaixo. E aí eu tenho zero zeros.
ou eu não tenho zeros, não tenho raízes, tá? Vocês lembram como que a gente classifica isso? Ou o que que eu olho nessa equação, ou na fórmula, enfim, para que eu tenha dois zeros, um zero e zero zeros? Ou zero zeros? O delta, exatamente. Para ter dois zeros, o delta tem que ser positivo. Para ter um zero, o delta tem que ser exatamente zero. E para não ter raízes, o delta é negativo. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, onde essas letrinhas são essas letrinhas aqui. Então, isso aí vocês devem ter estudado bastante, talvez feito muitas contas, né? O que que eu quero que vocês identifiquem? Esse critério, claro. Também identifiquem isso com os gráficos, né? Que significam delta igual a zero, significa tangencial ao eixo x, encostar. Ok? E mais ainda, né? Aqui a raiz, ela é exatamente o x do vértice, né? Ok? Muito bem. E também está associado com o valor do K, né? A gente pode olhar o delta ou a gente pode olhar o valor do K. Porque o que que é o K? Então, se a gente lembrar bem lá, o K é menos delta sobre 4A. Então, olhando o sinal do delta e o sinal do A, vocês conseguem deduzir qual dos casos que vocês estão. Ou seja, olhando a forma canônica, olhando o K, você consegue identificar o delta, tá? Sem fazer essa conta aqui. Só olhando o K na tua forma canônica. E aí, a parte mais legal que eu acho, né? Que é como que a gente obtém a fórmula de Bhaskara. Por que que é menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a? Ou menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? É exatamente a gente isolar o x na forma canônica. Então, aqui está a forma canônica que a gente já obteve lá. E Bhaskara serve para achar zeros. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos isolar o x nesta expressão. Então, vou passar para o outro lado, vai ficar b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vou passar o a dividindo, então ele vai sair daqui e vai pular aqui para baixo. Agora, vou passar a raiz desse lado, vai ficar módulo. Vou passar a raiz desse lado, vai ficar b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado, tudo dentro da raiz. Bom, módulo ser igual a alguma coisa quer dizer que o que está dentro do módulo é igual a mais ou menos essa coisa. E em cima, eu mantenho a raiz do delta. Embaixo é um quadrado perfeito, né? 4 ao quadrado raiz é 2a. Então, eu posso agora isolar o x passando o b para o outro lado, então fica menos b sobre 2a. E essa fração também é sobre 2a. Então, eu junto tudo numa fração só, eu acabo de demonstrar a fórmula de Bhaskara. Então, eu saí daqui, igualando a zero, fiz um primeiro passo lá no slide anterior, cheguei aqui e agora cheguei aqui. Ok? Então, fórmula de Bhaskara não é vinda dos céus, né? Não é porque alguém achou essa bonita e colocou aí. Então, ela vem da forma canônica, tá? Essa é a demonstração. Só o último comentário, talvez você já tenha ouvido falar que a fórmula de Bhaskara não foi deduzida por Bhaskara. Bhaskara existiu, foi um matemático indiano, muito, né, muito produtivo, enfim, fez muita coisa, mas na época em que Bhaskara trabalhou não existia a álgebra como a gente conhece hoje, então essas letrinhas e tal. Então, Bhaskara não foi o inventor da fórmula de Bhaskara. E uma curiosidade é que no Brasil a gente usa esse nome, fórmula de Bhaskara, culturalmente. Mas se você for, por exemplo, para os Estados Unidos e perguntar para o colega lá se ele conhece a fórmula de Bhaskara, ele não vai saber do que você está falando. Porque lá se usa a expressão fórmula de resolução de equações de segundo grau, tá? Então, Bhaskara é coisa aqui de brasileiro, a gente que chama assim. Mas eu não me incomodo que vocês chamem assim, tá? É uma coisa cultural, né, que já existe há tanto tempo. Bom, então,
Deixa eu ver aqui se eu coloquei as duas. Coloquei. Então, a gente está acostumado, né? Se eu perguntasse qual é a raiz disso? Bhaskara, então, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Então, 2 mais ou menos raiz de 4, menos com menos mais 12 aqui, né? 4 mais 12, 16. Então, fica 2 mais ou menos 4 sobre 2, ou seja, 2 mais 4, 6 sobre 2. Então, uma primeira raiz é 3. E 2 menos 4 é menos 2 sobre 2, uma segunda raiz é menos 1. Que essa conta a gente já tinha feito lá em cima, de outra forma. Então, resolver equações do segundo grau, encontrar zeros, pode ser feito assim. Ou pode ser colocado na forma canônica. Então, vejam, é a mesma equação que a gente já tinha feito a conta. E aqui, achar, isolar o x, tá? Então, se alguém pergunta, né, como que eu isolo o x na equação do segundo grau? Usando Bhaskara ou completando o quadrado. Então, usando a mesma ideia aqui, o módulo é mais ou menos 3. Então, o x vai ser mais ou menos 3 mais 1. Ou seja, ou é 4 ou é menos 2. Espera aí que tá errado. Tá errado porque acho que são coisas diferentes. Vamos abrir aqui para ver? X quadrado menos 2x mais 1 menos 3. Então, menos 2. E lá em cima eu tenho com menos 3. Isso, então são equações diferentes, por isso o resultado é diferente, né? Mas se fossem iguais, menos 3, então para ter uma menos, eu teria que ter aqui menos 4. Vamos corrigir aqui. Menos 4, então aqui seria 4, 4, 4, 4. Espera aí. X quadrado menos 2x. Aí ficaria menos 4 aqui, menos 3. Tá certo. Tem que dar 3 e menos 1. O que eu tô errando? Será que eu errei Bhaskara? Acho que não, né? Acho que tô errando aqui. Oi, fale. Sim. Ah, é verdade, é verdade. Muito obrigada. Nesse passo aqui, né? Daqui para cá eu extraí uma raiz. Então, o 4 virou 2. Então, aqui era 4, aqui é 2. Muito obrigada, João. Acho que foi quem falou comigo. Então, aqui é 2, perfeito. Aí fica 3. Aqui e aqui fica menos 2 mais 1, menos 1. Mas vejam como é legal a gente saber a relação entre as coisas, né? Então, eu sabia que tinha um erro aqui, porque eu sei que isso é igual a isso e tem que dar a mesma coisa, né? Então, você vai procurando os erros de conta daí para ficar tudo